Olá, eu há pouco, na minha filosofia cá interiorana, folheando um livro, acho que até alguma coisa tão fora de moda, me deparei lá com os primeiros seres eh, inteligentes sobre a face da Terra, no caso, o homem, que na época eram somente coletores, não plantavam nada. Viviam assim solto como vivem os animais no campo nos dias de hoje. E aparentemente parecia que viviam tão bem, não tinham compromissos, não tinham horários. O tempo, o dia, a noite era o seu relógio. Deitavam ao adormecer e na primeira hora da manhã, quando clareava, já estavam na rua, somente coletando. Então eu vejo hoje em dia, digamos assim, o nossos, na época atual, as pessoas às vezes estão estressadas com os problemas que ocorrem no dia a dia, os compromissos, cheios de horários, que eu acho que é considerado, faz parte da nossa sociedade. Eu acho que devemos ter esse compromisso. Mas, voltando ao passado, os nossos antepassados, os homens das cavernas, eles coletavam, comiam e esqueciam. Viviam o seu mundo, não marcavam lugares, horário e datas. A nossa coleta hoje em dia é o nosso trabalho. Nós trabalhamos, estamos coletando, vamos no mercado mais tarde e coletamos com o nosso trabalho, com o fruto do nosso salário. Só que, claro, a gente está impregnado na gente. E a gente não consegue mais deixar de lado os compromissos, os horários. E isto tem afetado muito ao ser humano. Não separar as obrigações, os compromissos, da hora que terminam aqueles compromissos e se parte para uma nova realidade que é o nosso descanso. E isso tem influenciado, acredito muito, na longevidade de cada um. Claro que eu acho que a longevidade está pega ao nosso DNA, a nossa herança genética. Um pai saudável, uma mãe saudável, nós avós, os antecedentes, ancestrais saudáveis, repassam para os filhos aquela saúde e automaticamente a longevidade. Isso é fatal, não tem como se negar. Mas, mesmo as pessoas mais saudáveis, às vezes a gente nota que se vão antes que as outras. Provavelmente por serem escravas total de horários, de compromissos aqui na Terra com seus serviços. Conheço gente que trabalha 11 meses, quando tira um mês de férias, ele esquece totalmente seu trabalho. Onde quer que esteja, ele esquece de tudo. E essa pessoa, realmente ele é mais saudável, torna-se mais saudável que a outra. Automaticamente torna-se mais saudável. Então, por isso que eu estou comentando a respeito desses detalhes, que eu sei que não é todos que conseguem se manter afastado dos seus compromissos. Mas é fundamental que se tenha consciência dessa realidade. E que também, assim como esquece os horários e compromissos quando está de férias, também deveria esquecer as suas mágoas, as suas dores, os seus rancores, que é difícil, sei que é muito difícil. Mas como sempre digo, e vou aqui resumir rapidamente, eu quando tinha 8 para 10 anos, os missionários visitavam as localidades, lá eles reuniam um dia os pais, um dia os filhos, aquelas coisas, e reuniram um dia as crianças, e pediram para as crianças assim, disseram às crianças, feche os olhos agora.
pense nas pessoas que vocês menos gostam. Aquele que bateu em você, deu um tapa, e a criançada toda fechou os olhos e ficou ali meditando. Aí daqui a pouco o missionário falou: muito bem, vocês lembraram? Lembraram, né? Então, pessoas que vocês menos gostam. Aquele que bateu em você, deu um tapa, e a criançada toda fechou os olhos e ficou ali meditando. Aí daqui a pouco o missionário falou: muito bem, vocês lembraram? Lembraram, né? Então, agora feche os olhos e tente perdoar aquelas pessoas que deu um tapa em vocês, que vocês têm raiva, que às vezes passa lá no lado da rua e você passa do outro lado e você é doido para dar um tapão nele também, porque apanhou dele um certo tempo atrás. Agora que vocês fechem os olhos, rezem e perdoem essas pessoas. Olha, eu sei que foi uma coisa bastante difícil, mas como nós éramos sementes novas, estávamos recém começando essa vida aqui, a gente fechou os olhos e quando o missionário pediu para abrir, a gente já estava bem, se notava alguns mais aliviados. Então ele perguntou: você aí, perdoou? Não, não perdoei. E tu? Aí eu consegui perdoar. E tu aí? Resumindo, no final daquele encontro, daquela conversa, muita gente tinha perdoado o seu inimigo, ou seja, rezando para ele, se concentrando nele e rezando para ele. Esse é um segredo que eu aprendi quando eu tinha 7, 8 a 10 anos, mais ou menos. Procuro mantê-lo em prática sempre. Então eu sempre procuro lembrar do quê? Das coisas boas da vida, esquecer as que não são boas. Porque, como disse o missionário, quando você passa nesse lado da estrada e a pessoa que você não gosta passa do outro, a pessoa está para o lado de lá da estrada e você está desse lado de cá. Você passa com aquela raiva, aquele rancor. A pessoa que você não gosta, de repente passa alheia. E você aqui desse lado pensando em um dia bater naquele rapaz, uma vingança, você está sofrendo. Então quem sofre é quem sente as mágoas, as dores. Talvez o que eu lhe digo para muitos não faça sentido. Mas o se perdoar é o viver bem a vida, é o segredo da longevidade, é o esquecer dos compromissos quando se está de folga. É se esquecer das mágoas quando se está ausente dessas coisas. Porque mágoa só magoa a quem sente a mágoa. Pense nisso. É de se pensar. É de se pensar.